Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Estamos no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, penúltimo capítulo, né? Até agora ainda não percebi, através dessa leitura linear, o Cristo orientando, autorizando, dando a ideia de que se faça as coisas que nós percebemos nas chamadas denominações evangélicas, protestantes, católicas, as chamadas cristãs, desses rituais todos, cargos, músicas, corais, aquilo tudo que você já sabe, né? Não percebemos. Quem sabe agora no capítulo 27 e no último 28 a gente enxergue alguma coisa. Tá bom? Vamos lá. E, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselhos contra Jesus para o matarem. Então, continuando aqui, né, sacerdotes, anciãos do povo, ou seja, a nata religiosa da época do Cristo ali, estavam ali conversando de uma maneira para matar o Cristo, né? E, manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atraindo para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Verso 9. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Olha aqui, ó, vamos parar um pouquinho no 18. Então Pôncio Pilatos, né? Ele conhecia muito bem aquela casta religiosa, né? Sabia muito bem o caráter daqueles homens. E ele estava tentando aqui, Pôncio Pilatos, de alguma maneira livrar o Cristo daquilo que estava por vir. Por quê? Porque, verso 18, sabia que por inveja o haviam entregado. 19. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse a Jesus. Deixa eu só dar um detalhe aqui. Quando fala multidão aqui, meus queridos, aqui no verso 20, não vá pensar que está todo Israel ali, naquele pátio ali com Pôncio Pilatos, tá? Não vá pensar isso. Isso aqui só é uma figura de linguagem. Ali estavam, com certeza, né, a nata da religião, os discípulos daqueles homens e algumas pessoas que acompanhavam e que gostavam de ver esse tipo de julgamento. Não vai pensar que 5 milhões de israelitas estavam enfiados ali naquele pátio, tá? Então a palavra multidão aqui é uma figura de linguagem só. Verso 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás.
Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. 23. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois, de onde haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E, da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. Verso 46. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. 55. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E, vinda já tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. Verso 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos.
dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ah, agora eles conseguem entender, né? Derruba esse templo e em 3 dias eu edificarei novamente. Agora eles estão sabendo do que está falando, né? Engraçado isso. Verso 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Vamos para o último capítulo do Evangelho de Mateus. Verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele havia diante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Verso 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Verso 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Vamos lá, parar um pouquinho aqui. Então o que aconteceu? Tá? Estou narrando sem muito comentário meu aqui, porque é autoexplicativo, né? O martírio do Cristo aqui. Bom, então o Cristo desapareceu, né? Os guardas não acharam, foram lá, né? Reuniram os líderes religiosos e disseram: olha, o corpo não está mais lá. O que acontece? Eles deram muito dinheiro aos soldados. Para que será que eles deram dinheiro para aqueles soldados? Vamos continuar lendo. Verso 13. Dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Olha só a classe religiosa como é legal, né? E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Verso 16. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Bom, terminamos aqui o capítulo 27 e 28 de Mateus, fechamos aqui o livro, o Evangelho de Mateus, e antes de eu dar a minha posição final, né, do livro de Mateus, eu quero dizer o seguinte: aqui, portanto, ide e fazeis discípulos em nome de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde os trinitarianos pegam essa passagem uma das passagens para dar base à Trindade. Você está vendo a marquinha aí, né? Está vendo o card aí? Dá um pulo e veja, assista a série sobre a Trindade. Ali vai estar claro o que se refere a esta passagem e também outras, tá? Então, meus queridos,
nós lemos aqui o livro completo do Evangelho de Mateus. Qual é a história aqui invocada nesse livro, através de Mateus? O Cristo veio, o Cristo ensinou o quê? A Torá? Não, porque a Torá eles já conheciam, deu o quê? Uma maneira de as pessoas se comportarem perante o Criador e perante o seu semelhante, certo? Ele foi confrontado pela liderança religiosa de sua época. A liderança religiosa mentiu sobre ele para que ele fosse condenado sobre a lei romana e sobre a lei dos judeus. O Cristo foi crucificado, foi morto e ressuscitou. Esta é a história do Evangelho de Mateus. Agora você reflita, faça uma reflexão se desde o primeiro capítulo até agora existe uma orientação do Cristo para fazer tudo o que se fazem dentro dessas denominações chamadas cristãs. Veja que você lendo linearmente não tem a oportunidade de fazer todas as coisas. Não há a mínima possibilidade de se construir templo, de se falar para as pessoas ficarem dentro de templos, fazendo cursos para teologia, se tornarem pastor, fazerem discípulos após si mesmo e através de suas doutrinas prenderem essas pessoas no aprisco. Não há a mínima possibilidade disso. O Cristo veio trazer uma verdade que liberta. Liberta do quê? Liberta do sistema religioso que prende as pessoas e não levam para o Criador. Tá certo? Então, fechamos esse livro aqui e com certeza nós vamos entrar no próximo livro, que se não me engano, deixa eu me ver aqui qual é o próximo livro. Marcos. Nós vamos entrar no livro de Marcos e vamos fazer a mesma coisa. Com certeza, nós vamos ver a mesma situação, né, o mesmo ocorrido através dos olhos, né, da experiência do apóstolo Marcos. Vamos ler algumas coisas aqui que no livro de Mateus não tinha e vice-versa. Tá bom? Dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilha, mostre às pessoas que não estão acostumadas a ler linearmente os evangelhos e mostre a maravilha que o Cristo deixou como testemunho para todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.